Há 10 anos, em julho de 2008, a Lei Seca entrou em vigor. Desde lá foram diversas mudanças na forma de abordagem dos condutores, dos valores das multas e das penalidades para os motoristas embriagados que ferem ou matam no trânsito. O Horizonte Notícia, a entrevista de hoje vai fazer um balanço, saber quais foram os avanços e quais são ainda os desafios para uma maior conscientização dos motoristas sobre direção e álcool. Para falar desses 10 anos de Lei Seca, está aqui com a gente o doutor em Sociologia e professor das Ciências Sociais da PUC Minas, professor Juraci Costa Amaral. Seja bem-vindo, professor. Olá. Muito obrigada pela presença. O que o senhor destaca nesses 10 anos? O que seria o principal destaque desse balanço aí de 10 anos de Lei Seca? A questão que foi colocada a partir de 2008 sobre o consumo de álcool e dirigir, pode colocar que foi assim, um dos ganhos que a sociedade teve. Primeiramente que o consumo de álcool, não só de álcool, como outras drogas também, contribui muito para a vida definhar, né? Ou seja, não só acidentes de trânsito, como também desagregação da família e tal. Então, o álcool é um problema mundial. O Brasil hoje, a gente pode pensar que com a lei que proíbe intolerância zero, né? Ou seja, do consumo de álcool, contribuiu, inclusive, para baixar o número de alcoólatras no Brasil. O número de pessoas baixou 10% de 2006 para cá. 2016 para cá. Mas por que 2016? Porque foi a época em que acirrou mais a vigilância e a proibição do álcool, a intolerância. Ou seja, hoje não tem tolerância. A tolerância que tem de consumo de álcool e dirigir é o erro do medidor. Não é que tolera, é tanto que quando faz o exame de sangue, não tolera nada de álcool. Nada. Então isso contribuiu, de uma certa forma, para diminuir o consumo de álcool no Brasil, que ainda é alto. E de uma outra forma, é que a condição do condutor, né, que bebe, ele coloca em perigo a vida das pessoas que nada tem a ver com a bebida e, inclusive, prejuízos econômicos e os acidentes que são cada vez mais trágicos, né? Umas estradas, como nós sabemos que as estradas brasileiras são de péssima qualidade, onde há maior incidente de acidentes é onde as estradas são ruins. E, junto a isso, nós temos o problema do transporte terrestre ser prioridade nesse país. Então, o conjunto desses fatores todos contribui para essa carnificina que é o trânsito brasileiro. E o álcool entra como um componente que estimula mais ainda essas formas de vida desregrada, né, num país que pouca vigilância tem sobre isso. Ainda é pouca vigilância, porque... Mesmo com todo que a lei já está mais rígida, mesmo assim ainda... Não tem uma infraestrutura que faz cumprir a lei, não tem fiscalização. E a impunidade é o ingrediente mais adequado para, a gente pode falar assim, é o ingrediente que mais estimula, porque as pessoas sabem que não são punidas. Se não são punidas, né, consequentemente continua bebendo. E ainda existe. Minas Gerais é um estado que tem uma certa vigilância sobre isso. São Paulo tem uma taxa alta de alcoólatras dirigindo, né? Agora, a vigilância ela afrouxou. E quando ela afrouxa, as pessoas voltam a beber. Pode observar. A pressão econômica sobre a prática da bebida, ela é muito forte, ainda mais agora na época de futebol, época de festejo, junino mais no Nordeste, futebol no Brasil todo. E épocas de final de ano, as pessoas acham que pode beber, porque não tem vigilância, só tem vigilância quando tem carnaval, aí vai para as estradas, como se as pessoas bebessem só uma vez. Além de causar acidentes, ele provoca, né, uma condição de vida cada vez pior. Com certeza. Nós vamos falar alguns dados aí, né, entrando nesses balanços aí. O Ministério da Saúde diz que em 2008 foram registrados quase 3.900 óbitos, né, 3.900 mortes decorrentes de embriaguez ao volante. E em 2017, no ano passado, né, quase 10 anos depois, houve uma redução de 11%. E o Detran diz que em Minas, nos últimos 2 anos, o número de acidentes por embriaguez caiu cerca de 7%.
Acidentes provocados por motoristas embriagados. O que o senhor acha dessa redução? Aí 11% nas mortes nos 10 anos, significativo. A gente pensa, 7% nos acidentes nos últimos 2 anos. A gente pensa, mas é significativa essa queda, principalmente porque as pessoas... Isso não muda de uma hora para outra. Tem que haver políticas de educação em escola, nos meios de comunicação tem feito esse papel, mas tem que haver política governamental voltada para a educação no trânsito e, principalmente, coibir o uso de bebida alcoólica. Não é proibir no sentido que a gente está acostumado, mas é uma cultura de que o álcool não contribui para o prazer. Ou seja, qualquer alegria, qualquer festa tem que ser comemorada com álcool. Por que tem que ser dessa forma? Há outras sociedades que não fazem isso. Ou seja, você vai em qualquer lugar, se você não bebe, você é excluso. E essa cultura do álcool está associada ao quê? Ao carro. Por que o carro? Porque o carro é uma extensão do ego, né? Ou seja, quanto mais bebe, mais o ego aumenta nesse sentido, né? Metafórico. E as pessoas têm o desejo de ter um carro potente para poder acelerar e fazer aquilo que ele não é capaz de fazer na vida normal. Então, o carro é a arma e o álcool é o estímulo do ego para fazer essas tragédias que a gente está acostumado a ver aí. Agora, tem a outra questão, que é o caminhoneiro, os transportadores. Então, esses transportadores, eles bebem e usam, não é nem a questão do álcool em si mesmo, mas é a droga, porque a droga, nesse sentido, é uma forma da pessoa superar os limites físicos. Então, usa a droga para ter mais força, para aguentar aquilo que é cobrado dele. A pressão do trabalho leva a isso. Aí tem uma corresponsabilidade institucional e com o sistema econômico que está de exploração e tudo. É outra discussão que a lei, né, que proíbe o consumo. Não que a gente fala só lei do álcool, mas ela é qualquer tipo de droga que provoca alteração mental e do comportamento. Né? Não combina de jeito nenhum, né? A taxa de acidente tem caído, mas eu não vejo assim que é somente a questão proveniente da proibição da bebida. Está associada a isso aí uma série de outras penalidades, tanto no sentido de infração, não é só a fiscalização de radares, diminuição de velocidade, tudo isso está associado. Agora, quando o indivíduo bebe e dirige, ele tem consciência de que está fazendo algo errado. Sim. E é aí que entra a necessidade de uma punição mais efetiva. Porque a gente fala de lei, a lei existe, mas quem está determinado a fazer, ele calcula, ele sabe, ele cria condições de escamotear a realidade, de usar a estratégia de colocar algum produto na boca para não... Como se o bafômetro fosse um aparelho que medisse só o cheiro. Não é essa a questão. E aí apoia numa lei que diz que não pode criar prova contra si mesmo. É tanto que o Denatran criou essa norma, modalidade agora de provocar, colocar uma norma que o indivíduo pode ser punido. Mesmo que ele se recuse a fazer o bafômetro. Exato. E isso foi, a partir daí, a coisa mudou. As pessoas começaram a pensar, mas ainda existe grande quantidade de pessoas que bebem e dirigem porque confia que não vai ser pego. Não vai ter blitz, não vai, enfim. Ou que vai conseguir passar por um outro trajeto. Tem aquela questão de... Tem gente que avisa, está tendo blitz hoje, aqui ou ali. Os instrumentos aí via satélite, esses Google e tal, as pessoas sacam os detectores de blitz e muda. A tecnologia, né, usada aí. Está associada e faz parte da vida isso. Vamos só lembrar, o senhor está falando da lei, vamos só lembrar como é que ela está atualmente. Desde 2016, a multa para quem é pego dirigindo embriagado é de R$ 2.934 e a pessoa tem a suspensão do direito de dirigir por 1 ano, né? E, além disso, se for pega no teste do bafômetro, tem a questão da possibilidade de presa, né? E esse ano teve ainda a questão de penas mais duras para o motorista que provoca acidentes, que fere ou mata, né? O que mata é prisão inafiançável, né? De cara 8 anos, né? E depois o que causa ferimento parece que 6 anos.
E junto a isso tem a suspensão da carteira e me parece que a multa ela vai sendo, se for reincidente, ela duplica. Exato, dobra de valor. Então, o rigor com isso talvez intimida as pessoas. Mas tem uma outra questão, que as pessoas que têm dinheiro e bebem, né, elas contam com a impunidade, porque dinheiro para pagar a multa não é um problema, é a possibilidade de continuar dirigindo os seus carros. Aí que está a questão que extrapola a própria mesmo sem lei. Habilitação. Aí vem uma outra discussão que faz parte do panorama nacional, ou seja, o contexto brasileiro é um contexto que facilita muito a prática dos delitos, porque a impunidade ela é real. Ou seja, pune aqueles que não têm instrumentos de defesa. Aqueles que têm alguma possibilidade de defesa, normalmente eles confiam e fazem. Né? Nós temos aí uma infinidade de fatos que pode tomar como referência e que é cotidiano, não é nada de novidade. Eu fico pensando, quando a gente fala de notícia, né, me parece que nem é notícia mais, parece que faz parte. Do dia a dia, é verdade, infelizmente, né? Infelizmente, nós vivemos numa sociedade com essas características. Agora, eu fico pensando que a saída para isso é o envolvimento de toda a sociedade, instituição, comunicação, escola, igreja, tudo isso que é possível agregar pessoas a desenvolver uma consciência que, sem precisar de lei, ou seja... Exato. É errado e eu não vou fazer. É um pouco daquela, assim, eu tenho consciência de que eu não consigo dirigir da forma que eu estou. Esse é o grande dilema nosso. Certo, fica aí esse desafio, né, para os próximos anos. Professor, muito obrigada pela presença, pela oportunidade. Vamos ver se conseguimos um dia ter uma sociedade menos trágica com esses acidentes. Se Deus quiser. Que não é só o álcool. Existem outros componentes mais fatais do que o álcool. Obrigado pela oportunidade. O programa de hoje fica por aqui. Hoje falamos sobre os 10 anos da Lei Seca. Para assistir novamente, acesse o tvhorizonte.com.br. Tchau, tchau.